Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre os vossos corações. Estamos dando início ao auxílio bíblico para a escola dominical, lição de número 7, cujo tema é Eu sei em quem tenho crido. Seja bem-vindo. A partir de hoje, estaremos estudando a respeito da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Na primeira carta, era evidente a preocupação do apóstolo em alertar a igreja que estava em Éfeso com relação aos falsos mestres e os perigosos ensinos contra a fé cristã. Nesta segunda carta, no entanto, podemos perceber que ele vai se dedicar a ensinar sobre diversos assuntos de caráter específico e bem pessoal para com seu discípulo amado. O apóstolo Paulo começa a segunda carta lembrando a sua origem e firmeza no Evangelho e demonstra um extremo cuidado que tinha para com a vida espiritual de Timóteo, seu obreiro, lembrando também a origem do discípulo, oriundo de uma família cristã exemplar. É importante ressaltar que esta foi a última carta que Paulo escreveu. Ela foi escrita por volta do ano 66 e 67 depois de Cristo. Esta epístola foi escrita em uma época em que os crentes estavam enfrentando uma forte oposição por parte do imperador Nero contra o Evangelho. Paulo estava sob a custódia do governo romano, sendo tratado como um criminoso comum e abandonado pelos seus amigos. O apóstolo Paulo tinha consciência de que a sua carreira estava chegando ao fim, porém, diante de todas as adversidades e sofrimentos que ele sofreu por causa do Evangelho, ele não perdeu a sua esperança. Então nós vamos verificar que o apóstolo Paulo se despede do seu amigo Timóteo, exortando-o a perseverar na fé cristã como um bom soldado de Cristo. O apóstolo Paulo conclui esta carta com pedidos e informações. Nessas palavras finais que ele registra nesta carta, ele revela a sua solidão e o seu forte amor por seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nunca existiu um crente como o apóstolo Paulo. Ele foi e sempre será o apóstolo missionário. Era um homem que tinha uma profunda fé, um amor imortal, uma esperança constante, convicção tenaz e uma profunda visão em relação à obra do Senhor Jesus. Ele foi, com certeza, inspirado pelo Espírito Santo para nos transmitir a mensagem da parte de Deus ao nosso coração. Ao ler a segunda epístola de Paulo a Timóteo, saiba que estais tomando conhecimento das últimas palavras de Paulo a Timóteo e a todos os que reivindicam seguir ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre. Renove, através desta palavra, o seu voto de sustentar corajosamente a verdade, a palavra de Deus, conhecer a palavra e ser capacitado pelo poder do Espírito Santo. Na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, versículo 4, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo escrevendo o seguinte: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. O apóstolo Paulo agora, ele estava encarcerado em Roma, aguardando o dia da sua morte, abandonado por muitos dos seus amigos,
porém desejoso de ver Timóteo, o seu discípulo amado, mais uma vez. E agora, ele escrevendo da prisão, o apóstolo Paulo vai demonstrar o seu caráter cristão fortalecido na fé em Jesus Cristo. Enquanto muitos, sem estarem presos, não conseguem manter-se firmes na fé, o apóstolo Paulo, ele manifesta a sua fortaleza de caráter e personalidade cristã. A prisão, com certeza, é um lugar que destrói a muitos, levando-os ao desespero e à descrença. Mas Paulo demonstra ao contrário. Paulo comprova que podia estar preso fisicamente, confinado a uma cela romana, mas o seu espírito e a sua fé estavam fortalecidos e livres para continuar servindo a Deus, e que a palavra de Deus não está presa, conforme ele escreveu no capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Paulo mostra que valeu a pena ter lutado e ter contribuído para a formação de um jovem obreiro, do qual em seu lugar o representava tão bem a ponto de ser embaixador junto à igreja que estava em Éfeso. Glória a Jesus. É por esta razão que já no versículo 6, o apóstolo Paulo, ele vai falar a Timóteo que ele deve despertar. Diz assim o texto: por este motivo te lembro, Timóteo, que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo conclui essa parte da sua segunda carta a Timóteo fazendo referência ao dom de Deus que nele existia pela imposição de mãos do seu mentor espiritual. Por esse motivo, Timóteo, te lembro. Esse dom, que traduzido do original grego é charisma, era sem dúvida o dom para o ministério que Timóteo havia recebido. A imposição de mãos sempre foi um ritual de grande valor na vida ministerial da igreja cristã. Por exemplo, Jesus usou as mãos para efetuar várias curas. Saulo, o apóstolo Paulo, foi curado pela imposição de mãos através de Ananias. Jesus impôs as mãos e abençoou as crianças. O batismo com o Espírito Santo era ministrado com imposição de mãos, como uma das formas do seu recebimento. A consagração de obreiros era solenemente realizada com imposição de mãos do ministério ou do presbitério, prática que é seguida até os dias atuais em quase todas as igrejas evangélicas. O nosso subsídio bibliológico diz assim: note aqui que os dons e o poder que o Espírito Santo nos concede não permanecem automaticamente fortes e vitais. Precisam ser alimentados pela graça de Deus, mediante nossa oração, fé, obediência e diligência. No versículo 7, Paulo vai dizer o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Não obstante a palavra espírito estar em letra minúscula, refere-se à presença do Espírito Santo na vida do jovem obreiro. Esse espírito ou essa presença não é de temor, mas é espírito de fortaleza, espírito de amor e de moderação. A palavra no grego deilia significa covardia. Em contexto com outras passagens destas duas cartas de Paulo a Timóteo, ela indica a natureza tímida e hesitante de Timóteo.
Contudo, o Espírito Santo é espírito de fortaleza. As suas ações e atividades são feitas com equilíbrio. O poder do Espírito Santo atua com fortaleza e ao mesmo tempo com amor e moderação. Há lugares em que, em determinados eventos ou reuniões, há um verdadeiro escândalo de falta de equilíbrio no que diz respeito principalmente aos dons espirituais. A falta de discernimento espiritual tem levado igrejas inteiras ao esterismo sensacionalista que em nada tem glorificado o nome do Senhor. Diante dessa declaração enfática sobre o poder do Espírito Santo na vida dos crentes, o apóstolo Paulo, ele encoraja a Timóteo dizendo o seguinte: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Capítulo 1, versículos 8 a 10 de 2 Timóteo. Esse encorajamento de Paulo a Timóteo, nos mostra que o crente em Jesus Cristo não deve jamais se envergonhar dele, nem mesmo dos seus pastores que dão suas vidas pela igreja do Senhor Jesus. O apóstolo concitou Timóteo a participar das aflições do Evangelho. Ele sabia o que falava, não por ouvir dizer, ou por teoria ou retórica humana. Paulo passou pelo fogo do sofrimento, pelo amor a Deus e a sua obra. Nós vamos encontrar nas palavras de Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele tinha a plena consciência e convicção da sua chamada. A sua chamada era tríplice, retendo ele sido constituído para ser pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Como pregador, Paulo tinha um talento e um dom natural da retórica. Ele era um exímio orador, poliglota. Deus usou o apóstolo Paulo com essas qualidades, fazendo dele o maior dos intérpretes do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, através das suas mensagens a muitos povos. Como apóstolo, ainda que sendo grande em sua estatura espiritual e ministerial, ele se considerava a si mesmo o menor dos apóstolos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, ele diz assim: como doutor dos gentios, reconheceu que em si mesmo recebeu da parte de Deus conhecimentos e sabedoria que não foram dados a outros. Seu doutorado foi realizado e concluído na faculdade da tribulação. O apóstolo Paulo, ele fez cursos de especialização em sofrimentos. Leia 1 Coríntios capítulo 4, versículos 11 a 13. Ele diz assim: até a presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Agora, após esta autoapresentação,
o apóstolo Paulo exorta Timóteo a manter-se firme na fé, conservando o modelo das sãs palavras. É o tesouro guardado em vaso de barro que deve glorificar a Deus. Disse Paulo: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim a Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Glória a Jesus. De que forma o líder cristão pode se condicionar para esta tarefa? Quando Paulo diz a Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo, chegamos à conclusão que existem crentes que não experimentam aflições em sua vida devido à falta de disposição de viver de acordo com os padrões bíblicos. Eles preferem uma vida de prazer, de satisfação material e fogem da luta contra o pecado, fogem da luta contra o mundo e o diabo. Buscam seus próprios interesses. Para esses que não se incomodam, mas se acomodam ante os desafios, o desinteresse pelas coisas de Deus os fazem sentir-se melhor. Porém, para os crentes que aceitam o desafio a tomarem a cruz, renunciando a si mesmo, a vida cristã é uma luta constante, sem tréguas. Sua vida pode ser comparada à de um bom soldado que está na frente da batalha. E é na luta, é nos combates espirituais, pela fé que uma vez foi dada aos santos, que o servo de Deus se fortalece e acumula experiências que o capacitam a ser mais do que vencedor. A resposta que Paulo nos traz está nestes versículos. Sofre, pois, comigo, Timóteo. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. O apóstolo, ele se serve de pelo menos 3 analogias: o soldado, o atleta e o agricultor. A analogia militar é a favorita que Paulo, o apóstolo, usa, não porque ele fosse de mente militar, mas porque no Império Romano era comum as pessoas verem soldados, e ainda porque a vida de soldado era uma analogia esplêndida para a vida cristã. Felizmente, nós também estamos familiarizados com as exigências impostas ao soldado. Servir nesta atividade rigorosa requer um extensível condicionamento físico. Todos que passam pelo campo de treinamento de recrutas sabem como é difícil fortalecer o corpo ao ponto que a força seja igual às exigências requeridas. Mas é necessário algo comparável a isso para que o cristão, sobretudo para o ministro, sofre as aflições, diz Paulo, aceita as dificuldades, aceita as privações e perigos com um espírito submisso, como parte da tarefa no soldado que está engajado no exército de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa se torna soldado, ele é separado da sociedade, com a qual sempre esteve familiarizado por toda a vida, e apresenta a uma comunidade nova e altamente especializada. Ele é despido de roupas próprias,
com um equipamento fornecido pelo governo. Suas idas e vindas são feitas unicamente sobre ordens ou com permissão expressa. Dorme onde lhe dizem para dormir e come o que lhe for dado. Na verdade, sua vida está inteiramente à disposição do governo. E lembre-se, o líder precisa ser alguém cheio do Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Sem a sua presença, é impossível ser bem-sucedido na liderança. Conte com a ajuda do Espírito Santo e tenha coragem para seguir em sua caminhada, realizando a obra para a qual você foi vocacionado e chamado pelo Senhor. Que Deus abençoe e até a próxima.